Olá! É impressionante, né? Parar para pensar como um texto tão antigo, de milhares de anos, consegue descrever tão bem aquela jornada que todo mundo conhece, a de sair do desespero para chegar na esperança. Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar no Salmo 118, que é basicamente uma canção que leva a gente da angústia mais profunda até um triunfo, assim, super vibrante. Para a gente entender essa história, vamos seguir os passos do próprio salmista, sabe? Primeiro, a gente vai ouvir esse chamado para gratidão. Depois, vamos sentir o baque, o peso da crise que ele estava passando. Aí, a gente vai ver a escolha que mudou tudo, decifrar uma imagem que é super poderosa e, no final, claro, a gente entra na festa, na grande celebração dele. Então, vamos lá. O que é mais surpreendente no Salmo 118, logo de cara, é que ele não começa com um lamento, com uma queixa. Pelo contrário, ele já abre com um convite forte para todo mundo agradecer junto. Dá para ver que é um canto feito para ser cantado em comunidade, sabe, em voz alta. E olha só, logo na primeira linha, a gente já pega a essência de toda a mensagem. A ideia principal é essa: a bondade, o amor leal de Deus, isso dura para sempre. É como se fosse a âncora, sabe? O ponto de partida e, ao mesmo tempo, o destino final de toda essa jornada que a gente está prestes a acompanhar. E o que é muito interessante aqui é perceber como essa frase, a sua benignidade dura para sempre, funciona quase como um refrão, né? É como se fosse a batida do coração do salmo, que continua pulsando ali no fundo, segurando a narrativa, não importa o quão pesada a coisa fique. E repara só, isso aqui não é um desabafo baixinho feito no canto. Não, é um chamado que ecoa, é o público. O salmista está literalmente convocando todo mundo, o povo, os líderes espirituais, qualquer pessoa de fé, todo mundo junto para formar um único e poderoso coro de gratidão. Ok, mas de onde vem uma gratidão tão forte assim? Pois é, ela nasce de uma situação de puro desespero. E é agora que a gente vai ver como o tom muda. Assim, da água para o vinho, revelando a crise que está por trás desse canto todo. Pronto, tá aqui o conflito central. O autor se sentia num lugar apertado, sufocante, essa é a tal da angústia. E a resposta que ele recebe é justamente o contrário, um lugar largo, ou seja, um espaço de alívio, de liberdade. A imagem nossa, é muito poderosa. E olha, essa ameaça não era só um sentimento ruim, não. Era algo bem concreto, pessoal, e que parecia vir de todos os lados. A sensação do salmista era de estar completamente cercado por inimigos. A escala aqui é simplesmente avassaladora. Pensa bem, não é um ou dois inimigos. É a sensação de que todas as nações se viraram contra uma única pessoa. É a imagem mais forte possível da solidão, né? Uma pessoa sozinha, cercada pela hostilidade do mundo inteiro. E essa metáfora aqui é simplesmente brilhante. Não era um cerco militar organizadinho, era um ataque caótico, doloroso, que não parava, igual a um enxame de abelhas. É aquele tipo de ataque que te deixa perdido, sabe? Que te desgasta até não poder mais. Então, no meio desse ataque todo, desse caos, a gente chega no ponto de virada da história. Uma escolha. Uma escolha bem consciente sobre onde colocar a confiança. Essa comparação aqui resume perfeitamente a escolha central do Salmo. De um lado, você tem a confiança no ser humano, em líderes que, a gente sabe que podem falhar. Do outro, a ideia de se refugiar no divino, que é mostrado como uma fortaleza segura. A mensagem é bem direta. A segurança de verdade não está no poder dos homens, mas na fé. E qual o resultado dessa escolha? É uma transformação assim, instantânea. O medo vai embora e dá lugar a uma confiança que não se abala. E aquela pergunta, que me pode fazer um homem? Não é arrogância, não. É uma declaração de segurança profunda, que vem justamente de saber onde a confiança foi depositada. Agora a gente chega em uma das metáforas mais famosas e, sem dúvida, mais influentes de todo esse texto. Ela simboliza uma virada de jogo, uma virada que é basicamente milagrosa. Mas, para a gente sentir o peso do que vem a seguir, é preciso entender rapidinho esse conceito da construção antiga. A pedra angular não é uma pedra qualquer no meio das outras. Não, ela é a primeira a ser colocada. E é ela que define o alinhamento e a firmeza da construção inteira. Ela é literalmente a peça-chave de tudo. Ok, com essa imagem na cabeça, a força dessa frase se torna gigantesca. A pedra que os especialistas, os construtores, olharam e falaram: isso não serve para nada, e jogaram fora. Essa mesma pedra se tornou a peça mais importante de todas.
É a metáfora perfeita para aquela reviravolta em que aquilo que era desprezado se mostra, na verdade, essencial. E o ponto-chave aqui é que essa transformação incrível não é vista como mérito humano. Pelo contrário, é apresentada como uma ação divina, uma coisa maravilhosa que vai contra toda a lógica dos especialistas e que causa espanto, admiração. E qual a reação a uma libertação, a uma virada de jogo tão espetacular como essa? Bom, só pode ser com uma explosão de alegria, uma celebração pública para todo mundo ver. E não é uma comemoração silenciosa. Ela tem som, ela tem um porquê. A gente ouve cânticos de vitória, declarações sobre o poder divino e, talvez o mais importante, um compromisso renovado. A ideia não é só sobreviver, mas viver para contar um milagre. E aqui a gente chega no clímax, no auge da alegria. Essa frase, que virou uma expressão super famosa de gratidão, é um chamado para celebrar o agora, o hoje da salvação. É um convite para viver essa alegria da libertação com tudo, sabe? De forma plena. E é assim que o Salmo fecha o seu ciclo, sabe? Começou no clamor e terminou na celebração. E no fim, fica uma pergunta para a gente pensar. De que forma essa jornada tão antiga, de enfrentar dificuldades que parecem impossíveis e de repente encontrar esperança onde ninguém esperava, como é que isso ainda conversa com as nossas experiências de hoje em dia?